a história da investigação, não esqueça de assinar o canal, já. Além de curtir e compartilhar este vídeo, falou da investigação tradicional, com o caderninho, a matriz de associação, que é a primeira geração, o quadro do crime, que é a segunda, e os processos de automação e centralização de dados, que acontecem fundamentalmente na terceira geração. A partir de agora, a gente vai falar como os componentes da plataforma I2 se encaixam nessa história. A plataforma I2 surge de fato na segunda geração, com o Analyst Notebook. O Analyst Notebook, que é o objeto desse nosso treinamento aqui. É uma plataforma para digitalizar o quadro de investigação. Essa plataforma permite que você crie diagramas de relacionamento e faça análises em cima desses diagramas de relacionamento, que pode ser desde num diagrama complexo, localizar itens ou listar itens contidos nesse diagrama, identificar correspondências, fazer localizações de redes de conexão, grupos de pessoas, agrupamentos, ou outros mais avançados ainda, como diagramas, histogramas, por visualização temporal, visualização de atividade, análise de relacionamentos avançados como centralidade, intermediação, visualização em mapas, enfim, uma série de recursos que o Analyst Notebook vai prover e que a gente vai ver aqui nesse curso. Com o tempo, os analistas e os investigadores começaram a perceber que haviam investigações dentro da mesma unidade policial, às vezes, feitas por investigadores diferentes, que tinham os seus respectivos quadros de investigação ou os seus diagramas no Analyst Notebook, e dentro desses quadros de investigação, haviam elementos comuns. Então, em crimes diferentes, haviam o mesmo elemento participante desses crimes. Em análises de seguros, por exemplo, de empresas de seguros e empresas bancárias, começou a se perceber que as pessoas se repetiam, os fraudadores ou aqueles que tentavam realizar fraudes nas empresas, eles se repetiam, às vezes de maneira organizada, mais de um membro se repetia em sinistros diferentes. E aí começou a surgir a demanda de juntar as investigações. E você tem investigações em que você tem condições de que os dados de uma investigação pudessem também ser visualizados por outras investigações, por outros investigadores, por outros analistas de prevenção ou de inteligência. Essa necessidade, ela cria a demanda de que se tenha um repositório centralizado. Então, passa a surgir a demanda desse repositório centralizado, que é atendida pela I2 com um conjunto, inicialmente com um conjunto de elementos, que são o iBase e o iBase Designer. Então, se a gente for tentar resumir o que é isso, o iBase é uma plataforma, um repositório de dados centralizado, que tem um modelo de dados específico, ele segue um protocolo específico de desenvolvimento para esse modelo de dados, e esse modelo de dados, ele tem o objetivo de organizar de maneira centralizada todos os dados que são coletados por todas as investigações que estão em andamento e desfrutam desse repositório centralizado. Então, com isso, você atende a demanda dos analistas. O iBase Designer é um componente do iBase que é utilizado justamente para criar esse modelo de dados, porque é uma disciplina diferente, o banco de dados e o modelo de dados. O modelo de dados para uma investigação policial, ele é ligeiramente ou às vezes substancialmente diferente do banco de dados necessário para uma investigação de uma fraude em uma empresa de seguro ou para uma análise de inteligência de terrorismo, antiterrorismo, ou de análise de um banco com relação às transações bancárias e lavagem de dinheiro e assim por diante. A modelagem dos dados ela é diferente, precisa ser diferente, e por isso é que existe uma ferramenta, não existe um banco de dados pré-estabelecido. O design do banco de dados centralizado, ele é feito sob demanda para cada empresa, de acordo com a sua realidade e o tipo de investigação que ela realiza.
Bom, a I2, ela já tem esse conjunto iBase e iBase Designer que se conectam com o Analyst Notebook já há décadas. Só que conforme essa ferramenta foi sendo utilizada e foi aumentando a demanda dessa ferramenta, muitas empresas se depararam com a situação dos volumes de dados, da quantidade de dados que são produzidos e armazenados nessas ferramentas, começar a afetar a performance, afetar a facilidade que os analistas têm de visualizar esses dados no Analyst Notebook, porque as pesquisas demoravam muito, a transferência de dados demora muito e assim por diante. E em algumas dessas organizações se chegou aos limites da capacidade do iBase. Já nos anos 2010, quando a I2 pertencia à IBM, foi criado um novo componente que se chama Enterprise Insight Analysis, que é também um repositório especializado centralizado, que tem um propósito de trabalhar com grandes volumes de dados. Então, ele também tem a sua ferramenta de desenvolvimento de modelo de dados, que é o Schema Designer, que é muito parecida com o IBase Designer. As duas ferramentas têm uma lógica bastante parecida, mas a arquitetura e a estrutura do Enterprise Insight Analysis, ela é bastante diferente da arquitetura do iBase. Ela tem um foco maior em velocidade, performance e volume de dados. Enquanto que o iBase ele tem um foco maior na análise per se. Então, se a gente for comparar as duas ferramentas, o iBase e o Enterprise Insight Analysis, o iBase ele tem mais recursos de análise, ele é melhor integrado com o Analyst Notebook, ele funciona melhor nesse casamento com o Analyst Notebook. E o Enterprise Insight Analysis, ele funciona melhor. Ele também tem uma boa integração com o Analyst Notebook, mas ele tem menos recursos de análise e mais recursos de volumetria de dados. Exemplos disso são o Enterprise Insight Analysis, ele consegue guardar o histórico de um item, por exemplo, de uma pessoa, enquanto que o iBase, ele guarda a última informação a respeito daquela pessoa. Então, essas são algumas das diferenças, ou talvez as principais diferenças entre os dois. Lembrando, o iBase ele tem foco na análise e o Enterprise Insight Analysis ele tem um foco maior nos dados. Ambos são muito bons para trabalhar em conjunto com o Analyst Notebook, apesar de ser mais transparente o trabalho com o iBase. Em algumas circunstâncias, foi detectada a vontade de alguns analistas de ter um repositório, mas que não fosse um repositório comum, fosse um repositório só interno. É algo que eu vou chamar de, aqui é licença poética, tá, pessoal? É geração 2.5, vamos dizer assim. Não chega a ser um repositório centralizado, mas é um repositório local que contém todos os dados de todas as investigações. Qual é a demanda? Um analista, os diagramas, e esses diagramas em geral, eles são salvos no disco dele, ou num disco compartilhado na rede da empresa, no qual outros analistas vão poder acessar a esse diagrama. Mas a produção do conteúdo, ela está fundamentalmente na sua própria máquina. Geralmente, ao longo do tempo, o analista vai produzindo muitos diagramas, sejam de investigações diferentes, sejam de uma única investigação, mas que tem formatos diferentes. Por exemplo, você, numa única investigação, o mesmo diagrama com os mesmos dados, você deseja visualizá-la de formas diferentes. Num modelo, visualizar esse diagrama no formato de rede social, de relacionamento, e em outro diagrama, por exemplo, você visualizar os dados numa visão temporal, que tem um outro formato, tem uma outra estrutura de visualização, mas é o mesmo diagrama. E você acaba duplicando esses dados e tendo esses diagramas desalinhados. Se você altera uma informação em um dos diagramas, ele não altera automaticamente no segundo diagrama, apesar de ser o mesmo conteúdo.
Para isso, foi criado um repositório interno. Então, existe uma versão do Analyst Notebook que se chama Analyst Notebook Premium. A função do Analyst Notebook Premium é que os dados que o analista está investigando, ele consiga armazená-los localmente de maneira estruturada. E dessa forma, você consegue, esse analista, ele, ao alterar num diagrama a informação sobre uma entidade, essa alteração se propaga para os demais diagramas com base na informação do repositório local. Isso é bastante interessante para o analista poder manter os seus dados atualizados. Só que esse banco de dados, essa espécie de um repositório centralizado, que se chama Analyze, ele é muito limitado. Ele tem uma capacidade de armazenar pouquíssimos dados. Então, ele é pouquíssimo usado. São poucas as empresas que utilizam esse componente. Tá? São poucas as empresas e poucos os analistas. Ele exige muita manutenção, exige máquinas muito mais poderosas, computadores mesmo, muito mais poderosos, e a contrapartida é pequena. A vantagem no uso dele é pequena. Então, eu não vou considerar nesse nosso treinamento essa parte do Analyze, simplesmente porque pouquíssimas pessoas vão querer usar, vão querer acessar isso, é tempo desnecessário aqui para gente. Ainda na terceira geração, a gente tem a parte da automação, no qual a gente vai ter os elementos, componentes externos de alimentação de dados para o repositório centralizado. Tem vários componentes de inteligência artificial, componentes de conexão com redes sociais, enfim, tem uma série de componentes que podem alimentar isso. Mas existe um componente em especial que se chama IBM Identity Insight, que é um produto da IBM, ele não é um produto da i2, mas enquanto a i2, a plataforma i2 era um produto da marca IBM, foi produzido esse IBM Identity Insight, ele foi desenvolvido, e esse produto tem a capacidade de interpreta automaticamente, por meio de algoritmos de inteligência artificial, a identidade de itens, a identidade de entidades. Então, com essa ferramenta de automação, os dados, eles antes de serem colocados no repositório centralizado, eles são analisados e, quando houver a suspeita ou uma forte suspeita ou a confiança absoluta de que há duas representações da mesma identidade, da mesma entidade, ou seja, uma pessoa Maria da Silva e uma outra pessoa, Maria S., por exemplo, se houver a suspeita de que esses dois itens são a mesma pessoa, ele vai unificar essa informação e guardar o registro dessa unificação. E ele vai popular o banco de dados centralizado não duas vezes com duas entidades diferentes. Ele vai popular o banco de dados, apesar de ter dois dados diferentes, com uma única entidade. Então, isso é componente, o Identity Insight, ele é um componente que faz parte do pacote Enterprise Insight Analysis. Ele é um add-on que você pode contratar adicionalmente ao Enterprise Insight Analysis. Por fim, aqui, eu quero apresentar o que a gente vai ter aí no futuro próximo. Bom, a gente tem aqui este treinamento. Esse treinamento é do Analyst Notebook, dois Analyst Notebook, utilizando diagramas para obter insights. Eu vou passar pelo espectro de como um analista usa o Analyst Notebook, do mais básico até o mais avançado. Vai ter um curso futuro que vai ser publicado de iBase User. O iBase User é a plataforma que, em conjunto com o Analyst Notebook, permite que você trabalhe, faça análises com base em um repositório centralizado. Eu não vou fazer um treinamento do Enterprise Insight Analysis, porque ele é muito parecido com o iBase User, e eu acho que fica fora de contexto avançar demais nisso. Além do que, o iBase User é, de fato, largamente a plataforma mais utilizada
pelo Analyst Notebook, mais implementada no Brasil. Por fim, a gente vai ter um treinamento, um terceiro curso de iBase Designer, que é como modelar o repositório centralizado. Esse curso eu não sugiro para todo mundo. Então, a sequência ideal, a meu ver, é Analyst Notebook, depois o iBase User e, por fim, apenas para os usuários que pretendem ser os mantenedores da plataforma I2 dentro de uma organização, deveriam fazer o treinamento de iBase Designer. Até porque o iBase Designer é uma ferramenta usada por poucas pessoas dentro da organização